você nessa noite, que é noite que a gente vai falar sobre, né, justamente o Natal, né, nós estamos aí nessa semana sobre o Natal, nós vamos falar um pouquinho sobre o nascimento de Cristo, mas eu quero que você pense comigo duas coisas, e eu quero te fazer essa pergunta, para que você possa pensar junto comigo, sobre essas duas coisas. Você é uma pessoa cristã, correto? Você está na igreja, a maioria de nós estamos em ministério, não estamos? Então a gente entende que nós somos pessoas maduras na fé, mas uma das coisas que nós temos o costume de fazer é nos esquecermos do significado de algumas circunstâncias e de alguns nomes na Bíblia e o porquê algumas coisas aconteceram. E quando nós falamos do nascimento de Jesus, é óbvio que nós pensamos também na sua morte e ressurreição, não é verdade? Que é aquilo que nos salva. Ele veio para nos salvar, morreu em nosso lugar, ressurreto está após o terceiro dia, está, né? Porque Ele está vivo, né? O Senhor está vivo e virá buscar a sua igreja. É isso que nós cremos, essa é a base cristã. Nós cremos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, num Deus que se encarnou, veio em carne, se despiu da sua glória, abriu mão daquilo que era, para salvar a minha e a sua vida, morreu em meu e o seu lugar, morreu por nós, para nos tirar os pecados, para nos trazer uma nova vida, ao terceiro dia ressuscitou, para mostrar que no fim dos tempos, ressurreto também seremos junto com Ele, cearemos com Ele, tem todos esses significados bíblicos, mas o que é interessante sobre o Natal e falarmos sobre Cristo, sobre Jesus, a primeira coisa que nós temos que entender, é que Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus, ele não chama Jesus Cristo, né? O mais próximo que seria ali, seria Jesus Abá José, seria Jesus filho de José, seria mais ou menos um sobrenome da época ali, Jesus filho de José, que ele recebeu como um homem encarnado. Mas o que é interessante é que nós nos esquecemos que Jesus significa Deus é salvação. Quando Deus anuncia a Maria através do anjo que ela receberia um filho, que salvaria a humanidade, quando ela recebe essa mensagem, o anjo diz assim, e receberás uma bênção, e eu explico para ela, e porás o nome dele de Jesus, porque ele será o Deus da salvação do povo. Então Jesus já nasce com o significado da salvação. Nós achamos que a vida de Jesus, ela está pautada à Páscoa somente, à cruz, mas o próprio nome do nosso Senhor e Salvador, está escrito de uma maneira que nos explique que Ele é a salvação da minha e da sua vida. E aí quando nós aprofundamos mais ainda, além de Jesus ser a salvação, Deus é a salvação, Ele também é, Alice, obrigado, né, porque hoje eles estão aí com a apresentação, eles vão ficar entrando e saindo, tranca aí para nós. Então, a outra coisa que a gente entende, é que Cristo é o ungido. Então, quando nós falamos que nós cremos em Jesus Cristo, nós estamos dizendo assim, nós cremos naquele que foi ungido para nos salvar. Nós cremos naquele que recebeu um chamado de salvação. Nós cremos naquele que é o ungido de Deus, naquele que recebeu a unção para salvar a minha e a sua vida. Então isso, não estou dizendo que você está errado de às vezes não gravar, eu também não gravo muita coisa na minha cabeça, a correria da vida é assim. Mas se nós somos cristãos, e nós dizemos ao mundo, eu tenho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, quem é Jesus Cristo? Será que nós saberíamos responder isso às pessoas? Será que nós conseguiríamos responder às pessoas quem é Jesus Cristo? Será que nós conseguiríamos... Então, quando nós entendemos o que é Jesus Cristo, quando nós entendemos o que é o Senhor e Salvador da nossa vida,
Quando as pessoas nos perguntam, nós deveríamos falar assim para as pessoas: eu acredito em Jesus Cristo, porque Ele veio, Ele nasceu com um propósito, com um objetivo muito claro, que é ser o Deus ungido da minha salvação. Ele nasceu para ser o Deus ungido da minha salvação. Ele foi ungido para me salvar. Ele foi ungido para salvar a minha vida. Ele foi ungido para que eu pudesse ter salvação quando eu estava perdido. Ele veio por um motivo, que é para salvar a minha vida. E quando nós olhamos isso, a primeira coisa que eu quero ler com você, abra comigo aí a palavra de Deus em 1 João, capítulo de número 2, 1 João 2, nós vamos ler do 1 ao 6. 1 João 2, do 1 ao 6. Amém? Pouquinho antes de Apocalipse aí, vai ter a primeira, segunda e terceira carta de João. E aí eu e você, nós podemos ver um pouquinho do que é o significado da vida de Cristo, na minha e na sua vida, e aquilo que Ele espera de nós. Olha o que João vai dizer. Lembra que eu brinquei semana passada, na pregação, meu advogado é o meu Senhor, que a gente gosta dessa música? Essa música é pautada um pouco nesse texto aqui, que vai dizer isso mesmo. Olha o que o texto vai dizer. João, primeira carta a João, capítulo 2, do 1 ao 6, tá? É a primeira carta, tem o Evangelho, e tem 1 João, 2 João, 3 João, tá bom? Então, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Está vendo que a igreja construiu agora o Jesus Cristo? Só para nós abrirmos uma aspas aqui, quando ele é anunciado a Maria, é anunciado o Deus Salvador, e depois os apóstolos caminhando com ele percebem que ele era ungido, enviado à salvação, e aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, você é o ungido, tu és o Messias, nós reconhecemos quem tu és. Então agora a igreja, ela desenvolveu sabendo, aquele Jesus que era o Deus de salvação, ele também é realmente o Messias, e ele é ungido de Deus. E aí ele vai continuar, e ele é a propiciação dos nossos pecados, ou seja, ele levou sobre ele os nossos pecados em primeiro lugar, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro, e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos, prestem bem atenção nesse final aqui, nisto sabemos que estamos nele, 2 pontinhos, quem diz que pertence nele, que permanece, que pertence a ele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que pertence a Cristo, que permanece nele, que diz que é dele, que está com ele, ele precisa andar assim como Cristo andou. Primeira coisa para a gente aprender então, sobre o significado de Cristo na minha e na sua vida, o nascimento de Jesus. Nós entendemos a morte e ressurreição, nós entendemos a cruz, mas a gente tem que entender o nascimento de Jesus. O nascimento de Cristo na minha e na sua vida, não está ligado somente à sua morte e ressurreição, mas também sobre a maneira de viver até que nós alcancemos a vida eterna. É uma coisa que a gente se esquece. Se a gente pautar a nossa fé, a nossa vida, somente na cruz, e não no nascimento, não na vida total de Jesus, nós estamos perdidos. Não estou dizendo que a cruz não seja o ápice da vida de Cristo, não é sobre isso. O que eu estou dizendo é que a vida de Cristo, ela foi escrita e ela não pode ser negligenciada. Os ensinamentos de Cristo não podem ser negligenciados. A cruz é sim a grande salvação. A morte de Cristo na cruz é realmente o sangue derramado que Isaías prometeu.
Mas ao mesmo tempo, Daniel e Isaías também prometeram que ele viria, andaria entre nós e nos ensinaria como caminhar com Deus. Também existe a profecia de que ele seria o Messias que nos ensinaria sobre o Pai. E quando nós aceitamos o Cristo, nós aceitamos o Pai. Isso que a palavra diz. Quando nós vivemos como Cristo, nós vivemos como o Pai. A palavra de Deus diz que quando a nossa unidade é vivenciada, quando nós vivemos em unidade, nós vivemos como o Pai quer que nós vivamos. Cristo vai dizer: aquele que me aceita, aceita o meu Pai, aquele que me rejeita, rejeita o meu Pai. E Cristo não está falando da cruz, está falando dele, de quem ele é, todos os seus ensinamentos, tudo que ele é. Por isso que nós comemoramos também o Natal. Porque nós não comemoramos somente a morte e ressurreição de Jesus, nós comemoramos um Deus que viveu entre nós e nos ensinou em como caminhar. Nós caminhamos segundo a orientação de Jesus. Ah, pastor, então como é que eu devo pautar a minha vida? Na vida de Cristo. É na metodista? Não, é na vida de Cristo. É na Assembleia? Não, é na A, na B, na C? Não, é na vida de Cristo. Aonde eu devo pautar a minha vida? Aonde eu devo pautar as minhas ações? Num livro de um pastor? Não, na palavra, na história de Cristo. Eu não estou desmerecendo o que nós vivenciamos como denominações e nem livros que são escritos, mas o que eu estou dizendo, para mim e para a sua vida nessa noite, é que a vida de Cristo deve ser o padrão da nossa vivência. Deve ser o padrão da nossa vivência. Como é que eu resolvo os meus problemas? Buscando em Cristo. Como é que Ele resolveu os problemas? Como é que eu resolvo as objeções? Resolvendo da mesma maneira que Cristo resolvia as objeções. Como é que eu trato as pessoas que estão perto de mim? Da mesma maneira que Cristo tratava. Como é que eu lido quando as pessoas falarem comigo? Da mesma maneira que Cristo falava. Como é que eu caminho segundo tal situação? Da mesma maneira que Cristo caminhava. Como é que eu lido com o pecado dos outros e com os meus pecados? Da mesma maneira que Cristo lidava com os pecados. Cristo é o nosso padrão. E muitas vezes nós nos esquecemos que o nosso padrão não é a cruz. O nosso padrão é a vida de Cristo. Porque a cruz nem eu e nem você vamos passar por ela. Não é necessário. A cruz é algo que Cristo vivenciou e só Ele pode vivenciar e só Ele pode nos salvar. Agora, a vida do Cristo no nosso meio, eu e você podemos viver, porque Ele ensinou os discípulos a viverem. Como orar? Assim. Quando os nossos inimigos se levantarem, façam assim. Quando se levantarem contra nós, faça assim. Quando alguém pecar, assim. Quando alguém entrar no templo, assim, 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 façam assim. Quando o primeiro quiser entrar e fazer não sei o que, não, que seja o último. Ah, quando nós formos chamados pelo Senhor, o que fazemos? Sirva. Quando eu quiser entrar no reino do céu, sentar do seu lado, seja o último a entrar e sirva a todos para que entre. Lembra da mãe de Tiago e João? Ah, Senhor, quando o Senhor entrar no reino do céu, lembra dos meus filhos, bota ele bem do ladinho do Senhor. Aí ele olha para aquela mulher e diz assim: olha, que os seus filhos sejam os últimos da fila, porque há muito espaço no reino dos céus do Senhor, e que todos entrem nesse reino, e aquele que quer ser maior seja o menor, e aquele que quer ser o primeiro que sirva. Jesus ensinou todo o padrão de vivência. E quando nós estamos no Natal, nós não estamos comemorando a morte e ressurreição do Senhor, nós estamos comemorando a vivência do Jesus Cristo que nós construímos. Nós entendemos quem Ele é. Consegue entender? Nós construímos o Cristo na nossa mente, na vivência da igreja, e muitas vezes nós passamos batido por isso. Ah, eu tenho Jesus Cristo. Será? Se eu tenho Jesus Cristo, então Ele é o Deus da salvação, e Ele é ungido do Senhor sobre a minha vida. Se eu tenho Jesus Cristo, Ele é o padrão da minha conduta. Se eu tenho Jesus Cristo, eu tento agir da maior maneira possível, mais próxima das maneiras que Ele agia. Eu vou fazer de tudo para ser cada vez mais parecido com Ele. Eu farei de tudo para ser cada vez mais parecido com o Cristo, porque Ele é meu Senhor e Salvador. Ele me ensinou como caminhar, Ele deixou os evangelhos de como agir, de como orar, de como impor as mãos, de como orar pelas pessoas, de como cuidar da minha casa, de como cuidar do pecador, de como cuidar do pobre, cuidar do necessitado, cuidar daqueles que estão próximos a mim. Jesus me deixou um padrão de vida. E aí a pergunta que eu quero fazer nesse primeiro ponto, para mim e para você, para depois nós irmos para o segundo ponto: a nossa maneira de viver está mais próxima da vivência de Cristo ou mais próxima do nosso achismo? Por que eu digo nosso achismo?
Porque quando eu acho alguma coisa, eu quero viver as coisas da minha maneira, eu não sou um cristão. Porque cristão é aquele que é discípulo, igual, servo do Cristo. Esse é o significado da palavra cristão. A palavra cristão é aquele que é semelhante, aquele que é igual, aquele que é discípulo, aquele que é parecido, aquele que se esforça para seguir o seu mestre. Então, se eu falo para as pessoas que eu sou cristão, a minha maneira de viver, ela tem que ser parecida com a maneira de Cristo de viver. Se ela não for parecida, eu preciso me converter, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso rever os meus conceitos. Eu não estou dizendo que cristão não erra, tá, irmão? Pelo contrário, eu sou o primeiro aqui já hoje a admitir que eu tenho erros e preciso sempre da graça e misericórdia de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23, vai dizer sobre isso. Vai falar que todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Cristo. Todos nós. Nenhum de nós escapa dessa graça, dessa misericórdia. Todos nós precisamos dela. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus lá em Gênesis, quando Deus chama Noé, Deus olha para Noé e diz assim: desde a meninice do meu povo eu tenho visto o seu pecado. Aquela tradução daquele texto em hebraico está dizendo: desde o ventre da mãe da humanidade eu vejo os seus pecados. Ou seja, não venha com essa: ai, só tem 2 aninhos. Rapaz, o Antônio não tem nem 2 e já quer passar a mão na minha cara. O bicho é ligeiro. Quem tem filho aqui sabe, não sabe? Mas os bichos são espertos, rapaz. Já está ali ligeiro, já quer enganar, já quer fazer mãe, já quer fazer não sei o que. O Adão está ali. O pecado da humanidade está ali, é para enganar, para mentir, para dar uma disfarçada. Hoje a gente viveu isso, né, Bárbara, com ele, né, hoje à tarde. Ele queria bater na cachorra, gente. O Antônio estava com a parte do rodo, ele desrosqueou a parte do rodo, e pegou aquela parte do rodo de baixo, e ele passa na cabeça da cachorra. Eu falei: a cachorra vai morder ele. Eu: sai daí, Antônio. Aí ele disfarçou, aí ele pegou, colocou o rodo do lado e começou a abraçar a cachorra. Ah, neneca. Começou a passar a mão na cachorra, chama a cachorra de neca, né? Ah, neca. Começou a passar a mão na cachorra. Mas você tem vergonha não, cara? Ele: papai, ó papai, ó papai. 10 segundos atrás ele estava judiando a cachorra. Porque ele levou bronca, ele abraçou a cachorra. Consegue entender? Nós somos o velho Adão. Nós somos essas pessoas, mas quando nós temos o Cristo, Ele nos ensina uma vivência. Quando o Cristo nasce, Ele nasce para implantar um padrão. Quando o Cristo nasce, Ele nasce para nos ensinar como agir, até a sua morte de cruz. O exemplo de Cristo não está na cruz somente, mas está na sua vida. E qual é a vida que eu e você temos vivido? Será que nós temos vivido a vida de Cristo? Será que nós temos vivido segundo o padrão de Cristo? Será que nós temos vivido segundo a orientação de Cristo sobre a minha e sobre a sua vida? Isso é algo sério para nós pensarmos no Natal. Nós vamos passar pelo Natal agora, dia 24, dia 25. Será que nós estamos preocupados só com comida? Só com bebida? Só com festa? Só com presentes? Ou nós estamos preocupados em chegar em mais um Natal e falarmos assim: será que o Cristo nasceu em mim? Será que o Cristo ungido é o Senhor da minha vida? Será que Jesus, o Deus que é salvação, está fazendo diferença na minha vida, na minha família, na minha casa? Será que eu e você podemos olhar o Natal desse ano? Esse é um desafio, pode prestar atenção, estou falando eu e você, tá? Não é só você, eu também. Será que nós podemos olhar o Natal desse ano e olhar o Natal do ano passado? Independente se temos mais dinheiro, menos dinheiro, onde vamos passar, como que vai ser, se tem mais presente, tem menos presente, mas nós, a nossa vida cristã, nós que falamos que somos cristãos, será que Cristo, será que Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da minha e da sua vida, o Messias, o ungido, Ele cresceu em nós? Será que Ele mudou algo em nós? Será que algo na nossa vida melhorou, ou nós estamos da mesma maneira, ou piores do que estávamos? Isso é muito sério, isso é muito sério. Sabia que existem estudos que dizem que o que mais afasta as pessoas da igreja, não é o que nós pensamos que afasta, mas é o testemunho do povo cristão? Você sabia disso? Já é estudo, tá? E não é estudo de agora. É um estudo de 20, 30 anos que tem sido desenvolvido nas grandes denominações.
nos grandes centros de evangelização do mundo. Sabe quando as pessoas elas deixam de ir à igreja? Não é porque a igreja tem parede preta, meu irmão, minha irmã, sabia disso? Não é por causa disso não. As pessoas não abandonam a fé e não querem ser crentes, não é porque a igreja é colorida, tem a parede preta, tem vitral, não tem, tem cruz no meio, não tem, isso aí é o de menos. As pessoas nem ligam direito para isso. Elas têm as opiniões dela, pode achar meio diferente uma coisa ou outra. Sabe por que elas não ficam com Jesus? Ou porque elas não querem Jesus? Por causa do jeito que eu e você vivemos e o testemunho que damos. Sejamos sinceros, nós estamos num culto de Natal. Cristo não tem nascido da maneira que deveria no meio da sua igreja, no meio das nossas famílias e no meio da minha e da sua vida. E eu me incluo nisso. Nós precisamos nos desafiar a viver o padrão de vida de Jesus. Ele tem que ser o nosso padrão de vida. Ele tem que ser o Senhor da nossa casa. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Não tem como. Com todo respeito a cada um de nós, tá? Eu vou dar exemplos. Eu sei que tem várias vivências de vida aqui, tá? Não estou falando de ninguém específico. Não tem como eu querer que as pessoas tenham Jesus e eu sou o primeiro a xingar quando estou nervoso. Não tem como. Não tem como eu querer que meus vizinhos tenham Jesus, sendo que a minha casa é a que mais tem briga e é a mais barulhenta, que mais mal dá testemunho para os outros vizinhos. Como é que as pessoas vão ter Jesus? Como é que as pessoas vão ter Jesus se eu sou o primeiro a enganar e mentir? Como é que as pessoas vão querer ter o Cristo que eu tenho se eu sou o primeiro a atrair minha esposa, atrair o meu esposo? Como que vão querer ter Jesus? Como é que as pessoas vão querer ter Jesus se eu sou o primeiro a sentar numa roda de fofoca para falar mal de alguém? Como é que as pessoas vão querer ter Jesus se eu posto uma foto hoje de Natal na igreja? Não estou dizendo que vocês podem postar, tá? A minha Tânia tirou, né, Tânia? Tirou a minha, aquela clássica, né? Eu quero aquela, Tânia, manda para mim aquela lá. A Bárbara vai ficar feliz da vida comigo. Tirei aquela clássica do lado da Bárbara, sentada, botei a mão no ombro dela. Aquela clássica dos anos 80, 90, 60, 40, né? Vamos até mais, né? A Bárbara vai amar, ficou boa. Não, fiz assim, ó. Não fiz sério assim, ó, estava sério, né? Vai amar essa foto, né? A cara dela já, né? Aí a gente posta, eu na igreja, no culto de Natal. Aí chega dia 24, menos roupa do que roupa, menos testemunho do que testemunho, lugar que não devia estar. E aí? Como que a gente vai querer que as pessoas queiram o Cristo? Vai ser difícil. Isso é um desafio para mim, para a sua vida. Desafio para a nossa história. Nós estamos no Natal, nós temos que ser desafiados. Nós temos que nos desafiar, falar, não, eu estou mais um Natal, e eu quero ser mais parecido com Jesus. E quando chegar ano que vem, eu quero estar mais parecido ainda. E ano após ano, eu quero crescer em Cristo. Não é que eu sou perfeito, mas eu sei os meus defeitos e sou maduro para entender que quando eu digo que eu sou cristão, e quando eu falo que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, eu estou dizendo que Ele é o ungido, que Ele é o Deus da minha salvação, e eu vou viver segundo Ele quer que eu viva. Ele é o dono da minha vida. Eu não estou brincando de ser crente. Eu não vou na igreja para tirar foto. Eu não vou na igreja para falar para os outros que eu sou bom. Eu vou na igreja porque eu sou ruim. Eu vou na igreja porque eu preciso de Jesus. Eu vou na igreja, eu vou no discipulado porque eu sou ruim. E se eu ficar longe da igreja, pior ainda eu fico. Eu preciso desse Jesus. Eu preciso desse Cristo, que é a palavra de Pedro. Quando Jesus olha para Pedro e diz assim, olha, então vai com o povo. Você não está gostando da mensagem? Segue as pessoas que estão indo embora. Aí sabe o que Pedro fala para Cristo? Fala assim, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E eu não vou com os outros não. Pode ser pesada a palavra, mas eu vou ficar perto de Cristo. Pode ser difícil mudar, mas eu vou ficar perto de Cristo. Porque só tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. Para onde eu vou? Não tem para onde ir. Se eu sair de perto de Cristo, eu vou para o inferno, e eu quero estar com Cristo. A segunda coisa para a gente aprender, abra aí comigo, Romanos 5, Romanos capítulo 5, Romanos, capítulo de número 5 da palavra de Deus, nós vamos ler, versículo 15 ao 17, esse capítulo, irmãos, depois se você quiser ler, é um grande bloco
que que o apóstolo Paulo está falando sobre a justificação, em Cristo, o velho Adão, a queda da humanidade, o que Cristo vem fazer. Mas no meio desse bloco, do versículo 15, Romanos 5, do 15 ao 17, olha que interessante que vai dizer, mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, ou seja, pelo pecado, pelo declínio de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em quem somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, de um só pecado, para a condenação, ou seja, de um pecado, do início da humanidade, já houve ali então a sentença de condenação. A humanidade está fadada à condenação. Mas olha que interessante, mas a graça, ela deriva de muitas ofensas para a justificação, ou seja, de todo o pecado da humanidade, Jesus levou tudo sobre ele. Não só os pecados antigos, não só o meu e o seu pecado, mas também os futuros. Todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. Lembra que diz isso lá em Isaías? Sobre suas pisaduras fomos sarados, e todo o pecado estava sobre ele todo o pecado, qualquer pecado estava sobre Cristo. Mas olha o que interessante, 17, se a morte reinou pelo pecado, pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se o pecado, ele estava sobre a humanidade, por causa do pecado do velho Adão, agora a graça está sobre toda a humanidade, por causa da vida de Cristo. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo está escrevendo. Ele está dizendo assim, não existe pecado algum que esteja acima da graça da cruz e de Cristo. Não existe nenhum pecado que esteja acima da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vida, o seu nascimento, morte e ressurreição, perdoou os nossos pecados, veio sobre nós. O que eu estou dizendo com isso? Que o nascimento de Cristo, a primeira coisa que a gente falou, não é só morte e ressurreição, mas viver da maneira de Cristo. A segunda coisa, o nascimento de Cristo é a mudança da história da humanidade. Assim como Adão deu início ao pecado, Cristo deu início à redenção da humanidade. Quando Cristo nasceu, começou a redenção da minha e da sua vida. Quando Adão pecou, começou a desgraça. Quando Cristo nasceu santo, sem pecado, Cristo traz a redenção para a humanidade. Eu sei que às vezes algumas questões teológicas nós temos dificuldade de entender, eu também tenho. Mas resumindo para mim e para a sua vida, não existe nada que separe a minha e a sua vida de Jesus, a não ser nós mesmos. Conseguiu entender? O pecado do outro não nos separa de Jesus. O erro do outro não nos separa de Jesus. A maneira do nosso país sendo, eu vou explicar isso, tá? Direita ou esquerda, centro-esquerda, centro-direita, político A, político B, nada disso nos separa do amor de Jesus. Quero que você entenda isso. País abastado ou pobre, nada disso nos separa do amor de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer isso, nem profundidade, nem altura, nem largura, nem anjos, nem demônios, nem dinheiro, nem falta de dinheiro, nem saúde, nem falta de saúde, nem riquezas, nem pobrezas, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Ele está falando da graça preveniente. Ele está dizendo que quando Cristo veio, Ele veio para nos perdoar, e isso é imutável. Isso é imutável.
As pessoas podem errar o que for, pode ser político A, político B, pode ser com dinheiro, sem dinheiro, pode ser com carrão ou sem carrão, ainda assim Jesus continua vindo e veio para perdoar a minha e a sua vida. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos perdoar, veio para isso, para a redenção da humanidade. O velho Adão caiu quando houve a redenção, e nós temos a oportunidade de seguir esse caminho, nós temos a oportunidade de seguirmos o caminho da redenção em Cristo Jesus. E o que nos separa de Deus? Eu e você é que nos separamos de Deus. O que nos separa da salvação é o meu e o seu pecado. Não é o pecado do nosso esposo, não é o pecado da nossa esposa, não é o pecado dos nossos pais, não é o pecado dos nossos filhos, não é o pecado do nosso pastor, não é o pecado do nosso irmão da igreja. O que nos separa da salvação em Jesus Cristo é o nosso próprio pecado. É o nosso próprio pecado que nos separa do amor de Jesus. É o nosso próprio pecado. Não adianta colocar sobre os outros, consegue entender? Não adianta. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar? E pode ficar salvo, aí você pode pesquisar depois. Meu sonho como pastor, eu já falei isso na igreja aqui, um dia nós vamos conseguir, algumas metodistas já conseguiram. Você sabia que a igreja, uma das maiores igrejas metodistas da América Latina, em porcentagem de membros diante da nação, é em Cuba? Você sabia disso? A gente só não consegue ter muito acesso, porque lá tem as dificuldades devido ao governo extremista e um governo que é uma ditadura. Mas precisou de um governo daquele para o povo crescer, para o povo aprender. Tomara que não precise com a gente como cristão. Explodiu de célula e discipulado. Não pode construir igreja? Nós vamos se reunir nas casas. Não pode ir na praça? Nós vamos fazer culto familiar. Não pode ter pastor? Não tem problema. Nós vamos buscar Deus na nossa casa. E começou a multiplicar. Eles batizam inúmeras pessoas por ano. Já veio o bispo de Cuba, já veio uma vez aqui, uma ou duas vezes no Brasil, ali na região de Brasília, Mato Grosso ali e tal, que chamamos de quinta região da igreja metodista, pregar lá. Eles têm uma parceria com a igreja de Cuba. É extraordinário o que Jesus faz. Aí sabe qual que é o nosso problema como cristão? Tá difícil, né? Porque o governo é de esquerda, então os cristãos estão desanimados. Para com isso. Ser de esquerda ou de direita, a culpa é nossa. Se a nossa fé depender de governo, então a gente não tem fé. Se a nossa fé depender de ter dinheiro ou não, então a gente não tem fé. A gente tem fé no dinheiro e não em Deus. Se a nossa salvação depender da roupa que usamos, então nós não temos Deus. Nós temos um chaveirinho que queremos que Ele dê dinheiro para nós. Sejamos sinceros, nós precisamos amadurecer a nossa fé cristã. Jesus Cristo é o Deus da salvação e é o nosso Senhor e Salvador, o ungido de Deus. A salvação em Cristo não depende do carro que temos, não depende do governo que temos, não depende da placa denominacional, não depende do pastor Fábio, não depende da sua empresa, não depende da sua roupa, não depende se a cadeira é azul, se a parede é preta, se nós vamos ter coisa de Natal ou não vamos ter, vai ter apresentação ou não vai ter. A nossa salvação depende do Cristo, depende do Senhor. Eu não estou dizendo que a gente não possa lutar por outras coisas, tá, irmãos e irmãs? Estou falando sobre salvação. Eu também não concordo com o governo que nós temos, tá? Isso aí você já sabe, né? Não precisa nem ficar falando de púlpito. Também não concordo. Concordo com muita coisa. Também não gosto de muita coisa. Isso é normal. A gente tem opiniões, a gente tem ações que nós podemos desenvolver. Você é livre para desenvolver o seu pensamento. Agora, o que nós não somos livres é para achar que nós podemos desenvolver um pensamento sobre quem Cristo é. Ele é independente de quem nós achamos que Ele é. Você entender? Ele é. Nós podemos falar o que for, Ele continuará sendo o Senhor e Salvador. Nós podemos pintar a igreja de qualquer cor, Cristo continuará sendo o único Senhor e Salvador. Nós podemos inventar 1001 denominação, sai dessa, vai para aquela, e vai, e muda a placa, e vai, muda de lugar. Ele continua sendo o Senhor da nossa vida, e Ele continua sendo o único caminho, a verdade e a vida. Ele continua sendo. Então, para concluir aqui na minha e na sua vida, esses dois pontos,
Quero fazer essas duas perguntas novamente para mim e para você. Será que a nossa maneira de viver está próxima de Cristo ou mais próxima do meu achismo, do seu achismo, do nosso eu? Será que Cristo realmente nasceu em nós? Ou será que a nossa fé está pautada numa cruz por medo de ir para o inferno? Isso é pesado de falar, mas é necessário no Natal. Não é Páscoa, é Natal. Será que eu quero a cruz porque eu tenho medo de ir para o inferno? Ou eu quero o Cristo porque Ele é meu Senhor e Salvador em tudo? A sua vida é meu padrão, a cruz é minha salvação, a ressurreição é o que eu espero, tudo que envolve Cristo envolve a minha vida. Será que essa é a minha situação? Será que é assim que temos vivido? Será que nós nos preocupamos em seguir a Cristo e viver segundo a sua vontade? Ou nós temos a cruz só por medo de ir para o inferno? Se eu tenho a cruz só por medo de ir para o inferno, eu preciso me converter, preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador na minha vida verdadeiramente, porque eu preciso querer viver com Cristo, eu preciso ter prazer em ter Ele como meu Senhor e Salvador. Eu não estou com Ele porque eu não quero ir para o inferno, eu estou com Ele porque Ele é, e Ele é tudo na minha vida. Ele é tudo na minha vida. Ele não é só quem me livra do inferno, Ele é quem dita minha conduta, Ele é quem salva minha família, é quem me ensina a ser um bom pai, uma boa mãe, é Ele quem me ajuda no momento de dificuldade, é Ele quem me direciona quando eu preciso, é Ele que me une com os meus irmãos nas diferenças, porque estamos unidos como corpo do Cristo. Ou seja, a minha vida toda pertence ao Senhor. Eu não estou nessa porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu estou nessa porque eu quero viver com Cristo, eu quero viver uma vida com Ele. E a segunda pergunta, entre o velho homem e o novo homem em nossa vida, quem tem ganho essa batalha? Para a gente encerrar, quem tem ganho essa batalha? Se a gente olhar para esse ano todo, chegando no final do ano, quem tem ganho a batalha? Quem tem ganho a batalha entre a carne e o espírito? Quem tem ganho a batalha entre o velho Adão e o novo Adão? Quem tem ganho a batalha na minha e na sua vida? O velho homem ou o novo homem em Cristo Jesus? Vou dar um exemplo aqui, tá? Às vezes você, é o que eu falei, gente, sempre respeita, sempre deixa isso, você pode levantar a mão também. Mesmo que você seja batizado na igreja católica e foi ensinado a seguir Jesus, não foi? Eu acho que é ensinado, né? Eu falo com a Bárbara, minha esposa, que veio de um berço católico, fez catequese, fez crimas, fala sobre Jesus, fala sobre seguir Cristo, fala sobre a obra de Jesus, né? Quem aqui, ou desde a igreja católica, ou é batizado? Quem é batizado? Não só na igreja católica, na igreja evangélica também, levanta a mão aí. Todo mundo que é batizado, tá quase todo mundo. Quase 100%, acho que 99,9%. Ou batizado na católica, ou na protestante, ou na igreja evangélica, quase todo mundo batizado, certo? Glória a Deus. Então estou falando para crente, para cristão. Então se a gente é batizado, o que a gente crê no batismo? O que a gente crê quando nós nos batizamos e entregamos a Jesus? Que nós queremos que o velho homem fique para trás e a nova vida com Cristo surja na nossa vida. Eu tenho Jesus e eu quero testemunhar para o mundo, através do batismo, que a minha vida pertence a Jesus. Quando batiza uma criança na igreja católica é a mesma coisa, você sabia? É os pais batizando uma criança, dizendo assim: nós temos Jesus e nós queremos que o Cristo da nossa vida seja o Cristo do nosso filho e da nossa filha. E aí a pergunta que fica para mim e para você: por que a gente tem perco a guerra para o velho homem? Por que a gente não está sendo cristão então? Se a gente falou para o mundo que o velho homem morreu, por que está aí aparecendo mais do que Cristo ainda? É um desafio. Nós precisamos amadurecer em Cristo. Nós precisamos olhar para nós e dizer assim: não, eu quero viver com Jesus. Eu quero que Cristo cresça em mim. Em nome de Jesus, amém? Que Cristo nasça na nossa vida, né? Nascimento de Cristo. A cruz não é um ponto final, mas existe um ponto inicial, que é o nascimento de Jesus. E nós vamos fazer o Natal agora, essa semana, em família, em comunhão, que a gente possa unir a nossa família e dizer assim: nascimento de Jesus. Como é que está a nossa vida com Ele? Nós estamos mais parecidos com Jesus? Nós estamos vivenciando Jesus aqui nessa casa? Será que nós estamos mais parecidos com Ele esse ano? Será que Cristo cresceu aqui no nosso meio? Será que retrocedeu? Será que a gente melhorou, piorou, né? Aquele videozinho do tio, né? Parece que estava bom, agora parece que não está mais, parece que melhorou, agora parece que piorou, né?
Mais ou menos isso. Será que melhorou, piorou? Será que está bom ou está ruim? A gente tem que se perguntar. Se é algo sério. Será que a minha vida, ela está parecida com a vida do meu Senhor e Salvador? Será que a minha vida parece com a vida do meu Cristo? Será que a minha vida parece com a vida daquele que eu entreguei a minha vida para Ele? Será que Ele tem sido meu dono, meu direcionamento, a minha vivência? Olá, se você chegou até aqui, provavelmente você chegou até o final do nosso vídeo e eu gostaria de deixar mais algumas indicações para você, de mais 2 vídeos para você nos acompanhar e continuar assistindo no nosso canal aqui no YouTube, as nossas ministrações e os nossos cultos. E te convido também, se for possível, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo e mais que isso, que você se inscreva no nosso canal e possa nos acompanhar e ser edificado ou edificada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.